Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. Mundo Corporativo de hoje que é dedicado às novas gerações. E a nossa ideia aqui é mostrar para você quais são as empresas ou que ambiente é preciso criar nas empresas para engajar estes jovens, para tê-los na sua força de trabalho, para tê-los como novos líderes, se for o caso. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o Rui Shiozawa. O Rui é presidente do Great Place to Work, que é uma empresa especializada em ambiente de trabalho. Faz uma das mais tradicionais pesquisas nesse mercado, identificando quais são as melhores empresas para nós trabalharmos. Rui Shiozawa, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Milton, bom dia, grande prazer estar aqui de novo e falando de coisas boas, positivas, né? Assim eu espero, até porque nós estamos falando de mercado de trabalho. E as próprias estatísticas mostram hoje que esse segmento de jovens vem sofrendo muito com a crise atual, vem perdendo o emprego, ou então estão sendo obrigados a ter empregos que não eram exatamente os mais desejados, tendo que assumir antecipadamente um lugar nesse mercado porque a família está desempregada. E claro que esse é sempre um ambiente mais complexo para se trabalhar. Como é que é hoje a situação do jovem brasileiro no mercado de trabalho a partir das pesquisas, dos trabalhos que vocês realizam? Perfeito, Milton. Olha, essa pesquisa ela já acontece no Brasil há 20 anos, né? E tem algumas características muito interessantes, coisas que vão mudando bastante ao longo do tempo e algumas características que sempre permanecem as mesmas. Então, olha que interessante de mudança, né, da postura do jovem no mercado de trabalho. Eu estava tentando relacionar alguns itens. Olha que interessante. Antes ele perguntava sobre o salário. Hoje ele pergunta sobre o significado do trabalho que ele vai ter, o propósito daquele trabalho. Olha que interessante. O que pode ser bem interessante se nós levarmos em conta hoje a maior dificuldade de uma empresa aumentar o salário, oferecer um dinheiro a mais. O propósito pode ser muito mais importante do que o Isso, próprio salário. exatamente. Passa a ser um fator de decisão muito relevante. Antes ele perguntava do benefício, hoje ele pergunta qual a contribuição social que aquela organização está trazendo. Olha que coisa interessante, né? Antes ele perguntava do plano de carreira, quais eram os cargos que ele ia ter ao longo da vida. Hoje ele pergunta qual o plano de desenvolvimento e plano de aprendizado. Então, olha que interessante como estamos tendo perguntas mais difíceis, mais qualificadas pelo jovem. Rui, você falou da pesquisa que vocês realizam há 20 anos, e eu estou me referindo aqui ao Great Place to Work, aqui no Brasil. É uma pesquisa que mostra o ambiente de trabalho. O que tem mudado nestes 20 anos nos resultados que vocês têm obtido? Perfeito. Então, que cenário a gente está vivendo? Tem esse cenário, vamos dizer, mais específico desse momento, da crise, das dificuldades, né? Mas pensando um pouco mais a médio prazo, o que está acontecendo? Empresas e pessoas, e claro, jovens muito mais conectados, né, com essa visão global, do mundo globalizado, esses aspectos pautados pela tecnologia que está disponível. Então, a questão de idiomas, né? Que antes talvez era restrita a algumas pessoas, hoje talvez é um requisito básico das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Agora, ao mesmo tempo, a gente enxerga, por exemplo, as baias, né, e as salas sendo derrubadas dentro das empresas. Ambientes abertos, ambiente mais flexível, horários flexíveis, hierarquias menos rígidas, né? Então, é isso que está sendo demandado pelos jovens especialmente, mas de um modo geral pelas pessoas, ou seja, querendo mais participação, querendo dar mais opinião, com pessoas e jovens mais conectados, é claro que eles querem dar mais a sua opinião, querem interferir mais nas decisões da empresa. E o que a gente percebe na pesquisa que vocês fizeram, pegando os dados do último trabalho que vocês desenvolveram, é que boa parte, ou parte das empresas que estão entre as melhores para se trabalhar hoje, oferece esse horário mais flexível. Sim, então esse percentual de empresa está crescendo muito, né? Nem todas as posições conseguem ter horário flexível, mas essa é uma tendência que veio para ficar. Home office também está se estendendo, né? Alguns dias da semana, alguns momentos a pessoa pode trabalhar. Aliás, a questão do trabalho está sendo cada vez mais ampliada, né? Eu posso trabalhar de um café do lado da minha casa, né?
Você tem equipes de trabalho formadas por pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, talvez nunca se encontraram fisicamente, mas estão conectadas através da tecnologia. Agora, algumas características continuam sempre as mesmas, como eu falei. Por exemplo, as pessoas continuam demandando uma característica básica que é um ambiente de confiança. Então, eu posso ter empresas sem baias, né, hierarquias muito mais flexíveis, mas as pessoas querem trabalhar num ambiente de confiança. Agora, quando nós estamos falando aqui em ambiente de confiança, é a confiança no líder daquele grupo ou é na confiança no próprio grupo de trabalho? Como é que isso funciona? Tudo, tudo. Então, a pesquisa ela captura basicamente três grandes pontos que as pessoas dizem. Aqui é um excelente lugar para trabalhar. Primeiro, eu tenho orgulho do meu trabalho. O meu trabalho é importante, tem significado. Segundo, eu gosto de trabalhar com essas pessoas aqui. Eu confio nessas pessoas. Existe um espírito de equipe, de cooperação. E terceiro, eu confio no meu líder. Uhum. Ele é preparado para gerir pessoas. Ele é preparado para gerir o negócio, ele me dá abertura, eu posso falar, ele é transparente ao comunicar. Comunicação, então, está né, com certeza na chave desse processo de construir confiança. Agora, esse olhar que você está se referindo, da necessidade de se ter confiança no grupo, de ter confiança na empresa, confiança no líder que está diante de você, isso é algo característico dos jovens ou isso pode se ampliar para todas as faixas etárias dentro do ambiente que nós temos hoje? Pode, com certeza. Então, isso é uma coisa que é comum desde o início da nossa pesquisa, percorre todas as faixas. Agora, talvez o jovem deixe isso mais explícito. Ele tem menos barreiras, né, para cobrar isso. E é isso que eu estou buscando. Olha que interessante, Milton. Antes as empresas entrevistavam os candidatos. Hoje elas continuam fazendo isso, mas hoje os candidatos entrevistam as empresas. Isso ocorre realmente? Isso não é só assim uma daquelas visões que se transformaram em um lugar comum no mercado de trabalho? Não, acontece, as pessoas vêm preparadas, elas estudaram a empresa. Aliás, quando eu entrevisto alguém, é uma das coisas que eu observo. Se a pessoa estudou a empresa, se ela sabe o que a gente faz, né, entrou no site, foi buscar informações. Então as pessoas chegam preparadas e com perguntas. Por quê? Porque elas querem ter certeza que vai existir um alinhamento de valores, de conceitos, entre os valores pessoais e o da organização. Quando isso não acontece, a chance desse casamento acabar muito rápido é muito maior. Você disse assim, quando eu entrevisto pessoas, você entrevista pessoas para contratar lá para o Great Place to Work. Isso, exatamente. Nessa situação. Exatamente. Em geral, o processo nosso, os candidatos passam por muitas entrevistas. Para quê? Para conhecer o ambiente da empresa, para conhecer a cultura. Mas, em geral, eu entrevisto 100% das pessoas que vêm trabalhar com a gente. Bom, ao mesmo tempo, isso serve como uma recomendação a quem estiver em busca de um emprego. Faça esse tipo de trabalho, se é que você já não está desenvolvendo. Usando a sua expressão, entreviste a empresa. Com certeza, é necessário. Até porque vai estar ligado, muito provavelmente, àquele primeiro item que você se referiu lá, do propósito que eu tenho para você e que é o propósito que acaba motivando as pessoas. Exatamente. E outra coisa que a tecnologia trouxe é que a fronteira entre o pessoal e o profissional, né, trabalho e casa, tá desaparecendo também. Eu estou com o meu celular o tempo todo conectado, eu estou trabalhando, eu estou no lazer. Né? Não existe mais essa... A tecnologia está juntando cada vez mais isso. Por exemplo, estou na praia, né, tomando uma água de coco, estou prestando atenção no meio ambiente, está me gerando uma ideia que eu vou levar para a empresa. Não existe isso de hoje é o dia da reunião de inovação. Vamos nos reunir e falar de ideias. Não existe isso, né? Ou as pessoas são estimuladas a estar o tempo todo conectadas, e por isso que o ambiente físico das empresas tem mudado também, né? As empresas criando espaços de áreas como é que se fala, de descompressão, ambientes mais agradáveis, para que as pessoas se sintam à vontade e possam dar o melhor delas. Agora, a empresa boa para se trabalhar, ela não tem uma forte competição no seu ambiente ou a competição faz parte do negócio e isso não deve ser levado em consideração? Olha, as empresas excelentes para trabalhar não são as empresas boazinhas com as pessoas, né? Elas são as empresas justas. Ou seja, todas elas também perseguem as suas metas, seus objetivos, seus propósitos e têm mecanismos claros de acompanhamento. Então, uma das coisas que, em particular, os jovens mais questionam na nossa pesquisa
é o fato da empresa ser justa ou não, de haver favoritismo ou não. Ou seja, quando as regras não são claras, a medição do atingimento dos objetivos não é claro, isso gera um sentimento de injustiça. Então essas empresas, elas são sim competitivas, têm metas ousadas. Nenhuma empresa de um ano para o outro quer decrescer. Todas querem crescer para que o ano que vem, no próximo ano, possa ter mais clientes, um ambiente melhor, possa pagar mais salários. Então essas empresas sim são agressivas, mas elas criam um ambiente de cooperação interno. O que está ligado também ao outro conceito ao qual você se referiu, extremamente importante, confiança. Porque se há justiça, a tendência é que haja confiança. Exatamente. Eu sei quais são as regras do jogo. Exatamente. E eu sei, por exemplo, exatamente por que eu não fui promovido ainda. Eu sei o que eu tenho que fazer nos meus próximos passos na minha carreira para ser promovido. Por isso que eu disse que houve uma mudança de plano de carreira, né, plano de cargos, para plano de desenvolvimento. Aliás, isso é o que os jovens mais pedem na pesquisa. Eu quero estar num ambiente de aprendizado. Eu estou aqui, o que vale a pena para mim é se eu estiver sempre aprendendo. Então é como se o jovem estivesse perguntando todos os dias: hoje eu aprendi alguma coisa? Opa, aprendi, então está valendo a pena. Aprendi com o meu chefe, aprendi com meus colegas. Se eu passar 2, 3, 4, 5 dias sem aprender nada, opa, tem alguma coisa errada. Eu vou começar a questionar se aqui é um bom ambiente para mim. Apenas pegando aqui um dos comentários que chegaram para nós através do Facebook, e quem nos mandou é a ouvinte identificada como Flor de Lótus, e ela diz assim: é verdade, Rui, as empresas muito ditatoriais bloqueiam a criatividade e causam doenças psicossomáticas. Então nós estamos falando, inclusive, de um ambiente saudável de trabalho. Opa, com certeza. A Flor de Lótus aí pegou um ponto importante, já está mais do que claro que a grande doença na próxima década vão ser as doenças psicossociais e, claro, que muito ligado ao ambiente de trabalho, né? Então, casos aí de depressão, ansiedade estão crescendo brutalmente quando não chega a consequências mais drásticas. Então, se a gente passa 8, 10, 12 horas do dia envolvido com o trabalho de alguma maneira, esse ambiente, sim, Milton, precisa ser saudável. Caso contrário, esse tipo de problema vai crescer descontroladamente. Me permita só voltar à questão anterior, porque você se referiu sobre a necessidade de se ter um plano de carreira, um plano de desenvolvimento, que é a melhor palavra, Isso. para o jovem, que isso o motiva a se manter no emprego, continuar trabalhando e crescendo. No entanto, a gente tem a ideia de que os jovens não gostam de ficar no mesmo lugar por muito tempo. Tanto é que se criou a ideia de que os jovens, às vezes, já colocam algumas metas, 3, 4, 6 meses depois, no máximo, eu já quero estar numa outra empresa, já estou trocando de lugar. Isso ainda acontece? Isso é assim mesmo? Ou essa mudança, ela deve e pode ocorrer dentro da própria empresa? Não vou dizer que é um estereótipo, né? Então se fala muito, não, porque o jovem quer ficar 3 meses e ir embora. Depende, né? Se eu estou numa empresa que tem um excelente ambiente de trabalho, me dá aprendizado, me dá condições de aprender, é uma empresa justa, existe uma comunicação aberta e transparente, eu tenho oportunidade de dar minhas ideias, de inovar, por que eu vou embora? Uhum. O ponto é que, infelizmente, ainda o número de empresas comprometidas, né, que tem como prioridade a gestão de pessoas, ainda precisa crescer muito. De qualquer maneira, no Brasil a situação já evoluiu bastante. A primeira pesquisa que a gente fez lá em 97, olha que interessante, foram 78 empresas que participaram. Ou seja, que estavam com esse tema de melhorar o seu ambiente de trabalho. Nessa última agora, foram 1.565. Então, um crescimento exponencial. E o nosso objetivo é chegar até 2022, quando a gente estiver fazendo 200 anos aí de independência do Brasil, queremos ter 10 mil empresas. Ou seja, queremos que o número de empresas que sejam um excelente ambiente de trabalho e que as pessoas queiram ficar, cresça muito. E Milton, para reforçar esse argumento, eu queria dizer o seguinte: nós temos dados no mundo inteiro, em especial no Brasil, mostrando o seguinte: as melhores empresas para trabalhar são mais rentáveis, são mais lucrativas, têm um índice de rotatividade menor, têm um índice de afastamento médico muito menor, tem um índice de satisfação de cliente maior.
Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que esse conceito, né, de você ter um foco na gestão de pessoas não tem contraindicação. Uhum. É bom para as pessoas que vão estar num ambiente melhor, vão estar mais contentes, é bom para a empresa, que tem melhor resultado, e é bom para a sociedade, porque isso vai se expandindo, vai se refletindo para outras empresas e para a sociedade como um todo. No momento de crise econômica pelo qual o Brasil passa, isso deteriora parte desse ambiente? Isso foi possível perceber, por exemplo, na última pesquisa que vocês realizaram? Opa, ótimo ponto. Olha que interessante. A média de engajamento, de comprometimento, de confiança das pessoas na pesquisa deste ano, né, vamos dizer, o auge da nossa crise, aumentou. Ou seja, não é porque o ambiente externo está ruim que as coisas começam a deteriorar dentro da empresa. Ao contrário, é nesse momento de dificuldade que a gente vê de fato quem são as excelentes empresas. Por quê? Porque elas são consistentes. Elas continuam mantendo as suas políticas e suas práticas de comunicação aberta e transparente, né, tema no qual você é um especialista. As empresas são campeãs em serem ótimas comunicadoras. Elas inspiram as pessoas, ou seja, colocam o propósito para as pessoas e, acima de tudo, estão desenvolvendo as pessoas. Por isso que, para os jovens, essas empresas são tão atraentes, porque existe um ambiente de aprendizado e de desenvolvimento. Aproveitando aqui uma questão levantada pela Rose, ela mandou a mensagem para mundocorporativo@cbn.com.br e na mensagem que é longa que ela mandou, ela está abordando, na realidade, a convivência de várias gerações no mesmo ambiente de trabalho. Eu aproveito a pergunta dela para trazer uma outra questão. Uma empresa hoje, para ter um bom ambiente de trabalho, levando em consideração que são várias gerações no mesmo espaço, precisa gerar demandas diferentes ou oferecer situações diferentes para cada uma das demandas que existem, ou as gerações, no final das contas, elas se equiparam no que elas esperam do seu líder e da sua empresa? Ótima pergunta, viu, Rose? Então, na verdade, você pegou o ponto, talvez, chave da construção de um excelente ambiente de trabalho. Qual é esse ponto-chave? Se eu tivesse que deixar uma recomendação para as organizações, como eu construo um excelente ambiente de trabalho? Prepare bem a liderança da sua empresa para cuidar de pessoas. A gente, infelizmente, não vem da faculdade com isso no currículo, né? Como gerir as pessoas na minha empresa. A gente não aprende isso na faculdade. A gente vai quebrar a cara no dia a dia dentro da empresa. Então, o grande desafio é cuidar de pessoas. Esse ponto que a Rose cita é verdade. Temos hoje mais gerações dentro da empresa. Pessoas chegando novas ao mercado de trabalho e pessoas com mais idade permanecendo. As pessoas estão vivendo mais, estão ficando mais tempo no ambiente de trabalho. Ou seja, existe um desafio muito grande para o líder de gerir pessoas tão diferentes, com demandas tão diferentes. Então, sim, existem diferenças de demanda de geração para geração, mas mais do que isso, existe diferença de pessoa para pessoa. Então, o bom líder é aquele que está próximo das pessoas, conversa periodicamente com cada pessoa da sua equipe individualmente. Além das conversas gerais, os informes gerais, é aquele chefe que senta periodicamente com cada membro da sua equipe para conversar. Saber o que está indo bem, o que não está indo bem, o que ele está precisando de apoio para se desenvolver, dar o feedback para ele. Os jovens pedem muito isso, pedem feedback. Eles querem flexibilidade, querem autonomia, mas eles querem também saber aonde eles estão acertando, onde eles estão errando. Por quê? Porque isso faz parte do desenvolvimento. Então, sim, existem muitas diferenças, mas na verdade a diferença é de pessoa para pessoa. Quais são as principais ferramentas de feedback que se tem hoje para os trabalhadores, para os colaboradores de uma empresa? Olha, nada substitui aquela conversa individual, pode ser numa sala, pode ser no café, pode ser onde for, mas ouvir, né, a pessoa e falar são as duas questões chaves, super simples, mas esse continua sendo o grande desafio. Se a empresa tiver ferramentas, mecanismos, sistemas, isso pode ajudar. Cuidado apenas para não criar mecanismos tão complexos que você acaba não utilizando. Existem empresas que criaram mecanismos de avaliação de desempenho tão longos, tão complexos, que o líder abandona e não utiliza. Aí não faz nenhuma coisa nem outra. Então, use ferramentas simples, rápidas, ágeis. Aliás, essa é uma tendência que apareceu na pesquisa desse ano
empresas abandonando ferramentas mais complexas, back to basics, né? Voltando para o básico, que é aquela conversa individual que é insubstituível. O velho modelo do tete a tete. Exatamente. Mesmo que seja à distância, né? Mesmo que o meu colaborador está no outro lado do mundo, eu vou fazer um Skype com ele, mas conversar individualmente. Porque esse é um outro ponto interessante, que é esse controle que se pode ter, ou essa relação que se deve manter, levando em consideração o ambiente de trabalho que você chamou a atenção na primeira parte ainda da nossa conversa, de pessoas trabalhando em diferentes pontos, em diferentes ambientes, muitas vezes fora do local de trabalho. Como é que você hoje, isso se transforma num grande desafio para esses líderes? Ah, com certeza, né? Novamente, a tecnologia tem ajudado por um lado, né? Então, hoje você fazer uma videoconferência usando o seu notebook, a sua câmera, aproxima um pouco mais as pessoas, né? Nada substitui esse contato pessoal, mas isso tem facilitado. E as pessoas buscam isso, né? A questão do calor humano tem que estar presente sempre, né? Então, você fazer alguma coisa para o seu... Por exemplo, entre você mandar um e-mail dizendo obrigado pela sua ação e ligar para ele, fazer um Skype e falar, poxa, cara, muito legal essa ação que você tomou, nosso cliente ficou muito contente. Parabéns, nada substitui esse calor humano. E olha que interessante, essas melhores empresas para trabalhar, que a gente escolhe todos os anos, aliás, a gente escolhe não, são os funcionários dessas empresas que escolhem, a gente só organiza esse processo, tá? Então esse Porque juiz... vocês aplicam formulários, questionários, conversam com o corpo de trabalhadores, conversam com as lideranças. Isso, o grande peso da pesquisa é o questionário preenchido de forma anônima pelos funcionários da empresa. Então, por isso que eu digo que esse é o juiz mais rigoroso, né? Você não tem como comprar. Na verdade, no Brasil, a gente está envolvendo atualmente 2 milhões de funcionários. Então, é uma pesquisa assim, muito, muito expressiva, né? Mas é isso, na verdade, nada substitui esse calor humano. É o que eu estava dizendo. Então, essas excelentes empresas, o que elas fazem de diferente? Não são as empresas mais ricas ou que têm mais dinheiro para investir, para construir um restaurante diferenciado. Não é isso. São as empresas que estão, né, criam essa proximidade entre as pessoas e em especial entre o líder e o liderado. O Cláudio Soares, acompanhando aqui a nossa entrevista, ouviu você falar aí sobre a convivência de várias gerações no mesmo ambiente de trabalho. Ele pergunta a você quais são as vantagens de se manter uma equipe assim, com tanta diferença de idade, às vezes jovens de 18, 19, 20 anos, com senhores de mais de 60 anos. Opa, acho que é o grande ponto da diversidade, né? Quer dizer, essa somatória de cabeças, ideias diferentes, ela é muito rica para as organizações. E aí não é só idade, né? Nós estamos falando de diversidade da maneira mais ampla possível. De gênero, de opção sexual, quer dizer, as empresas que têm por prática estimular essa diversidade, não por acaso são empresas mais criativas e mais inovadoras. Porque sempre tem alguém com uma visão diferente sobre aquela mesma ideia. Seja para fazer algo melhor, seja para aperfeiçoar uma ideia, seja para pensar em alguma coisa que ninguém pensou e que pode ser um grande problema, né, ao você lançar um produto, por exemplo, ou colocar um serviço no ar. Uma outra questão que eu queria puxar aqui com você, a propósito de todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, esse olhar que vocês estão criando, nós falamos sobre líderes. E eu me lembrei do seguinte, esses jovens estão sendo líderes, cada vez mais jovens, e muitas vezes despreparados. Um bom ambiente de trabalho cria condição dele se preparar para atuar como líder? Perfeito, Milton. Costumo dizer o seguinte, qualquer empresa pode se tornar um excelente ambiente de trabalho, se tiver esse foco. E eu digo também o seguinte, qualquer pessoa pode exercer liderança. A gente confunde muitas vezes líder com chefe de uma área, né? Alguém que está na chefia de um departamento que tem funcionários debaixo dele. Não, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de liderança. E qualquer pessoa dentro da organização exerce liderança. Vou dar um exemplo bem claro. Na nossa empresa nós temos uma pessoa que em geral no mercado é conhecida como a tia do café, né? Ela vai lá, entra no meio da reunião e serve o cafezinho. Bom, outro dia fizemos um evento dentro da empresa para dar para ela o cartão de visitas dela, onde está lá o título do cargo dela, a madrinha do bem-estar. Ela está o tempo todo andando pela empresa, conversando com todo mundo,
ela sabe quem está bem, quem não está bem, quem está triste, por que está triste, o que acontece em casa. É a Maroca que trabalha lá com a gente. É uma pessoa que exerce liderança o tempo todo, independente do cargo e da posição que ela ocupa na empresa. Ela talvez a pessoa mais respeitada dentro da empresa porque ela exerce liderança. Então está aí um exemplo, né, de que qualquer pessoa dentro da empresa pode exercer liderança. E só complementando a sua pergunta, é verdade, as empresas que têm um excelente ambiente estão cada vez mais preparando e desenvolvendo essas pessoas para exercer liderança e até para ocupar cargos de chefia se for necessário em algum Mesmo momento. sendo muito jovens, não Ah, tendo a experiência muitas com vezes. certeza. Nós estamos falando de empresas que às vezes têm 50% a 70% de pessoas com menos de 25 anos de idade. Então, empresas empresas muito grandes, inclusive. Então, a liderança tem que ser trabalhada e desenvolvida desde o momento que a pessoa pisa na empresa. Rogério Caramante escreveu aqui pelo Facebook o seguinte: o que as empresas brasileiras têm feito de correto na gestão de pessoas, que é algo praticado em grandes mercados como o americano e o europeu, que vale a pena destacar, o que valeria a pena destacar aqui na nossa conversa. Olha, acho que eu volto ao ponto que eu já citei, né? O que existe de característica comum, essa nossa pesquisa ela está no mundo inteiro, 50 países, tem uma coisa que é comum. Desenvolver esse ambiente de confiança. É isso que as pessoas estão nos buscando. Então, de país para país vão haver diferenças culturais, vão haver diferenças na forma de fazer as coisas, mas criar esse ambiente de confiança que passa por mostrar para as pessoas o significado do trabalho delas, por que o trabalho delas é importante. Criar esse espírito de equipe, de cooperação e criar essa proximidade, né, das pessoas com a liderança da empresa. Isso faz um ambiente de trabalho e qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento pode fazer, mesmo durante uma crise profunda. Uma pergunta aqui encaminhada pelo nosso ouvinte Santana, também pelo Facebook, que eu podia colocar assim, é uma daquelas perguntas encrenca na resposta, tá? Se a empresa não aposta em mim, saio dela? Opa, então, como eu te falei lá, como eu comentei lá atrás, né? As pessoas têm que entrevistar a empresa da mesma maneira que a empresa entrevista as pessoas. E da mesma maneira que as empresas estão avaliando os seus colaboradores o tempo todo, os colaboradores têm que estar avaliando a empresa o tempo todo. Quando você cria esse ambiente de confiança, você tem um crédito, né? A empresa que está sempre fazendo ações pensando nas pessoas, vai criando um crédito, né, de confiança. Ela vai errar? Claro que ela vai errar. As pessoas erram, as empresas, né, como um todo, também erram. Agora, se existe um crédito, fala, tá bom, vai, eles fizeram um negócio errado, não foi legal, mas tem um crédito comigo, eu vou dar mais uma chance. Então, vejam como o mecanismo tem que ser igual dos dois lados, né? As empresas dando crédito e confiando nas pessoas e vice-versa. Agora, esse crédito ele pode ir diminuindo, diminuindo, diminuindo. Se passar abaixo de um limite, aí não tem jeito. Da mesma maneira que a empresa decide desligar um colaborador porque acabou o crédito daquela pessoa, né? Você não confia mais. Se você não confiar, Santana, na empresa, você já deu as chances para ela, tá? Deu uma chance, deu a segunda chance. Se você não confiar, está na hora de você pensar e procure, né, no site nosso as melhores empresas para trabalhar. Talvez tenha uma oportunidade te esperando lá. Qual é o site da GPTW? www.gptw.com.br. gptw.com.br, GPTW de Great Place to Work. Para fechar essa nossa conversa, num resumo de tudo isso que a gente falou, qual é uma ótima empresa para o jovem trabalhar? Uma ótima empresa é essa que vai criar esse ambiente de confiança, né? Temos, de novo, no site lá tem a lista de todas as melhores empresas do Brasil, tem empresa de todo tipo, de todo tamanho, de todo segmento. Mostra que esse tema não é exclusividade de ninguém. Qualquer área, qualquer porte de empresa, tem empresas grandes, empresas pequenas, empresas familiares, empresas públicas, existe de tudo. O que é importante é ter, né, um conjunto de pessoas comprometidas, focadas em cuidar bem de outras pessoas e, portanto, desenvolver esse ambiente de confiança. Perfeito. Bom, eu estou dando uma olhada aqui ainda final nas mensagens que estão chegando para nós, mas as perguntas estão praticamente todas elas abordadas dentro dessa área em que nós estamos conversando aqui. Como lembrou bem o Rui Shozawa,
Você pode, inclusive, buscar mais ou outras informações a propósito desse assunto lá no gptw.com.br. E se você quiser também, você pode acompanhar todos os outros programas Mundo Corporativo, com os diferentes consultores, especialistas com os quais nós conversamos. Há uma série de dicas. Inclusive, nesta série especial que nós estamos fazendo, que é o Mundo Corporativo Nova Geração. São vários especialistas nessa área da nova geração e você pode trabalhar com a gente. Rui, de minha parte, muito obrigado pela gentileza de você vir até aqui conversar conosco no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Milton, foi uma grande satisfação e vamos lá construir melhores empresas e uma sociedade melhor que a gente está precisando muito. Muito obrigado e muito obrigado a você que participou ao vivo, seja no site cbn.com.br, seja lá na página do Facebook. Toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, nós estamos aqui para conversar com você e eu conto com a sua participação. Se você quiser levar essa discussão à frente, vá até o nosso grupo lá no LinkedIn Mundo Corporativo da CBN e lá você pode publicar a sua opinião, publicar os seus textos, artigos, textos que você considera que possam ser relevantes nessa discussão. Combinado? Até mais!